Olá, amigos. Estamos aqui para mais um Vivamente Podcast. Como no primeiro episódio falamos sobre saúde mental em geral. E hoje estaremos falando sobre saúde mental com o tema de trabalho e o sono. E para que possamos fazer um grande programa aí, eu tenho 3 grandes convidados aqui, que para mim é uma honra estar com eles aqui na mesa. E para começar, né? Para sermos cavalheiros e começar pelas damas, eu ia apresentar aqui a Andrea, que foi uma das percussoras aí desse projeto. Andrea, queria que você desse uma palhinha aí para o pessoal aí. Começar a cantar, então. É isso aí, André. Olá, gente. É muito bom estar aqui de novo para mais um episódio do Vivamente Podcast. Obrigada, Ronaldo, porque ele teve a ideia, né? Ele encabeçou aí esse projeto e eu tô tendo a honra de estar participando do projeto, então tô muito feliz. Obrigada por estar, né? Por poder estar aqui novamente, né? Nesse episódio, onde a gente vai falar de um assunto que vai interessar muitas pessoas, com certeza, que tem muita relação com a saúde mental de todas as formas, então vai ser muito bom tratar hoje sobre o trabalho e o sono com os convidados. De nada, não é de quê. Agora, sem menos e sem mais, um cara que nos deu a oportunidade, né, de uma coisa que eu nunca tinha feito, podcast, e a primeira vez que tive contato com ele, pra mim ele deu uma atenção terrível. E um cara empresário aí com várias coisas pra lidar. Tô falando do Mário. E eu tive a honra, e eu conversando com a Andrea, fazemos questão, Mário, de você estar aqui com a gente na mesa. E pra gente vai ser muito enriquecedor. E queria que você desse um alô aí pro pessoal aí. Legal. Obrigado, Ronaldo. Me sinto muito honrado de poder estar participando já do segundo, né? Eu achei que no primeiro vocês já iam dispensar a gente. Mas tô aqui novamente, com muito orgulho de estar compondo essa mesa aqui. E dizer, cara, que desde a primeira vez que eu conheci vocês, hoje eu tô conhecendo o Wagner, eu senti que o projeto é um projeto que vai atender os anseios de muitas pessoas, né? E o tema é um tema muito quente, né? Quando a gente fala de saúde mental, né? Ainda mais nos dias de hoje, onde o acesso da informação tá muito intenso, né? As pessoas consomem uma informação de uma forma absurda, né? E se a gente comparar 10 anos atrás já, a mudança é muito significativa, e agora com a inteligência artificial vai ser mais ainda. Então, assim, tudo isso com certeza faz com que a gente abra os olhos para a questão da saúde mental. E desde o começo, quando fui apresentado ao projeto, eu comprei, acredito muito nesse projeto e desejo muito sucesso. O que vocês puderem, o que eu puder contribuir aí para o projeto de vocês, podem contar comigo aí, que eu vou estar aí para dar esse apoio aí. Beleza. E obrigado aí. Não, que isso. E assim, gente, vocês que querem montar seus podcasts aí, aqui é um lugar perfeito, a imagem é perfeita, som perfeito, e com certeza vocês serão bem tratados pelo Mar aí e terá uma grande empresa aí por trás de vocês aí. E pra estar continuando aí, agora eu vou apresentar um cara que pra mim não é nem primo, é irmão, porque a gente desde pequeno aí, a gente sempre tá junto, né, no futebol, igual a gente comentou aqui nos bastidores, no futebol, jogando, assistindo e ouvindo também. Pagode, música que a gente gosta. E ele vai ter algumas coisinhas pra falar, pra dividir com a gente aí. Um cara que tem experiência na parte aí de sono, de trabalho. Então eu gostaria de estar apresentando aí o meu primo Wagner, que pra mim é irmão. E pra mim também é uma honra, Wagner, você tá aqui e puder dar uma palhinha aí. Dar uma palhinha não, né? Falar um pouquinho aí com o pessoal aí. Isso vai ser legal. Boa noite a todos. Boa noite, Andreia. Boa noite, Ronaldo. Boa noite ao Mauro, na qual eu tô conhecendo agora. Também, um prazer também. E eu fico feliz, né, por esse projeto que eu lembro quando você comentou
tô a fim de fazer um podcast e tal. Quando eu fui ver, já nasceu. Já nasceu, já vi alguns cortes, quer dizer, vi um corte, né? E eu achei muito bom, parece que já é veterano já, tá indo muito bem, né? Não é nem puxando o saco, é o que eu acho mesmo. Eu acho que tá indo muito bem mesmo. E eu fico lisonjeado por ser convidado, né? E não sou especialista de nada. Mas dentro desse tema, né, de sono, trabalho, dentro dos 23 anos da empresa, tem algumas coisas que a gente podemos dividir o que não deu certo e o que deu certo pra mim. E eu fico feliz e agradeço a oportunidade aqui, tá? Vai ser muito bom, Wagner, ter você aqui com a gente. Com Muito certeza. obrigado. Muito obrigado. Wagner, fechado. Então, pra começar, Wagner, você já teve uns relatos aí que você fez pra mim, né, na empresa que você tava lá. O que você fazia, Wagner, você tava passando por muita pressão, né? Psicológica, acho que até racismo, né? Então, assim, o que você fazia pra estar amenizando essa situação aí? O que você aprendeu com isso? E como que você lida com isso hoje, né? Porque, querendo ou não, foi um aprendizado, né? O que você poderia estar passando pra gente aí de dicas, né? A gente tem que ser bem prático aqui, né, Mara? Não é ficar enchendo linguiça aí, não sei o quê. Ser prático pra poder ajudar as pessoas, né? Perfeito. Sim. Lá na empresa tinha uma cultura a verdade deles era pra pessoa produzir mais, o colaborador, tinha que ter a perseguição, aquele aperto emocional na pessoa mesmo, ameaças, né? E por muitos anos, nós, né, não tínhamos instrução. Eu tinha um pouquinho, porque quando eu entrei dentro da empresa, eu tinha um curso técnico, né? Certo. Então a gente tinha algumas matérias assim relacionadas a relações interpessoais, né? Ter o respeito e tal. Só que a maioria das pessoas que estavam lá era pessoas que não tinham instrução e foi crescendo naquele ambiente de perseguição. Então virou uma verdade, né? Como acontecia o tempo todo, então o pessoal achava normal, né? Chegou um momento comigo que começou já a mexer com a minha parte emocional, psicológica, né? Minha parte cognitiva começou a ficar ruim, até mesmo quando a gente foi treinar. Pegando um gancho aqui, lembra quando a gente estava treinando futebol? Lembro. Você estava mais lento, né? Exato. Estava lento, não conseguia fazer os circuitos por causa do estresse que eu tinha dentro da empresa. Dentro da empresa. E vou responder, né? O que eu fazia, né? A primeira coisa que eu aprendi foi na terapia. Na terapia. O terapeuta, ela me ensinou, falou, Wagner, como você tá tendo muita pressão, já me relatou alguns exemplos que acontecem, eu vou te passar a primeira dica. A primeira dica é você controlar a sua respiração. Você vai ter bastante êxito e você vai ter uma assertividade melhor nas tomadas de decisões, no controlar o estresse naquele momento. Uhum. Então, essas coisas que eu aprendi na terapia, eu levei pro pessoal na qual eu estava dirigindo. Eu era líder de produção. Então, eu tinha de 22, outrora 24, 27 pessoas. E o pessoal sofria também algumas pressões, estresse e tal. E eu fui passando essas habilidades que a terapia me ensinou, eu fui passando para os colaboradores. E ajudou bastante eles também na tomada de decisão, né? Então, eu comecei desse jeito. Caramba, legal. Mano, fica à vontade, André, fica à vontade, quiser fazer pergunta também. Bacana, muito bacana. Eu acho que assim, esse lance da respiração parece uma coisa... Pensa que é besteira, né, Mário? Parece besteira. As pessoas... Às vezes a gente participa... A primeira vez que eu tive contato com isso, e aí a instrução ali, a instrutora, né, que tava fazendo os exercícios, ensinando a gente olhava e falava assim, não vou fazer isso. A gente tem uma certa resistência, né, em aceitar. Mas isso na prática acaba ajudando em vários aspectos, não somente nessa que o Wagner acabou de relatar, né, que era um problema de pressão interna, né, mas também
para controlar a ansiedade, como, por exemplo, uma apresentação em público, né? É mesmo. Um nervoso que você tá ali, de repente, numa simples reunião. Então, quando a pessoa aprende a controlar a respiração, ela consegue ter êxito em vários campos, né? Então, é um ponto muito importante, né? Que as pessoas tendem a não dar valor, mas quando percebe o benefício, fala, cara, por que eu não fiz isso antes, né? É verdade. Demais, E aí eu acho que foi o que aconteceu com o Wagner. E o outro ponto que eu acho que o Wagner comentou, que eu acho sensacional, é a questão da terapia, né? Porque quando a gente tá com alguma dificuldade, a gente tende a se apegar mais em pessoas próximas, família, pedir ajuda, né? E a família com certeza sempre ajuda, né? As pessoas próximas, amigos próximos podem ajudar. Mas um profissional que estudou aquilo, né? Ele vai ajudar muito mais. Ele vai ter as ferramentas, você vai se sentir mais livre para falar sobre qualquer tema, né? Você se sente mais à vontade, porque ele é um profissional que tudo que você falar para ele vai ficar ali. Tem conhecimento, né? Isso. E isso traz uma... código de ética, né? Não pode exatamente. Falar nada. Você pode falar tudo, né? Qualquer coisa que você esteja sentindo. Então eu, por exemplo, eu faço terapia semanalmente, toda semana eu faço. Acho que todos deveriam fazer, né? Sim. E várias vezes eu chorei na terapia. Caramba. Porque o exercício de se ouvir e de ser escutado, de ser orientado isso muitas vezes quando a terapeuta, a psicóloga, né, ela consegue explorar determinados nichos, ela consegue tirar suas conclusões. Ela vai, na medida em que você vai falando, ela vai entendendo, ela vai explorando e ela vai navegando até chegar ao ponto de dor, né? E muitas vezes quando você chega no ponto de dor, você chora. Então, muito bacana. Eu acho que foram duas coisas que aconteceram né, dentro desse contexto que o Wagner falou, ainda muito superficial, né? Me parece que tem até algumas questões relacionadas ao racismo também, não só a pressão, né? Que você comentou. Isso. Então, assim, muita coisa, né? Muita coisa que aconteceu e ele foi muito bem instruído aí sobre procurar. E tem muito homem que resiste, né? Principalmente o homem, né? Resiste a procurar ajuda, né? Eu moro em cima disso aí que você falou, né? A pessoa fala, né, Wagner? O André, quem procura, faz terapia é louco. Ele tá fazendo pra não ficar louco, né? Ele tá igual você tava falando ali, Wagner, lá fora, né? É um incidente, né? Pra antes do acidente, antes dele ficar louco. Exatamente. O Celton Mello até chegou a comentar sobre isso, né? Eu achei interessante a colocação dele, porque ele chegou a falar assim, a pessoa que procura a terapia é a pessoa mais consciente que existe. Porque ela está sendo a primeira a admitir que tem alguma coisa que não está bem. Pô, peraí, aqui não sou eu. Isso aqui, esse comportamento não é meu. Eu não sou assim. Então, quando a pessoa chega nesse momento onde ela para e pensa, espera aí, eu não faria uma coisa dessa, por que eu estou fazendo isso agora? Então tem alguma coisa errada, eu preciso de ajuda. E quando a pessoa ela é a primeira a admitir que ela precisa de ajuda, isso daí já é um ponto grandioso, porque isso quer dizer que ela está aberta para ouvir uma pessoa diferente sobre as questões que ela está vivenciando, né? E o que o Mário estava falando sobre a questão sobre o Wagner procurar terapia é admirável, porque inclusive a gente até chegou a comentar isso, como é difícil os homens procurarem terapia, né? E aí eu estava ouvindo um psicólogo chamado Marcos Lacerda, e ele estava falando, e chegou essa pergunta justamente para ele: por que os homens têm tanta resistência e como convencer um homem a procurar uma terapia, né? E ele falou assim que os homens são de uma cultura onde eles têm que ser a rocha e aguentar tudo. É cultural isso daí. Mas aonde isso está
cedendo, tá acabando? Com a forma com que você conversa com esse homem, sabe? Você demonstrar as vantagens de se procurar uma terapia. Por exemplo, você começando com pequenos vídeos, você encontrar um vídeo onde alguém relata um problema muito parecido com o dele, que alguém está vivendo isso, mas procurou a terapia e na terapia ele conseguiu ter uma resposta assim. Então, o que ele vai começar a pensar? Peraí, se eu procurar uma terapia, então eu vou ter resposta para o meu problema, porque o problema dele é parecido com o meu. Então, acho que não é tão difícil assim. Então, a gente começa sempre devagar, mostrando as vantagens aos pouquinhos. E quando você fez isso, Wagner, você procurou a terapia, isso foi muito bom, porque isso daí você colocou acima o seu amor próprio, né? Onde você pensou o seguinte, eu tenho que sair disso daqui, mas eu tenho que sair disso aqui saudável. Eu não posso acabar com a minha mente, eu sou uma pessoa, né, eu ainda sou novo, eu tenho muita coisa para viver, eu não posso deixar a minha vida acabar dentro dessa empresa. Né? Uma vez que a empresa estava tirando a sua saúde mental, e não é à toa, é que nem a gente estava discutindo na vinda, né? Aonde já se viu ter que criar uma norma reguladora para ter que ver isso dentro das empresas. Mas aí eu pergunto para vocês, há quantos anos isso já não acontece? Quantos anos pessoas estão sendo exploradas psicologicamente dentro da empresa, sabe? Assédio moral, tanta coisa acontecendo. Tem até agora um caso aí que eu estava acompanhando, se tornou um escândalo aí, né, o que aconteceu com a Juliana lá do De Noite, que agora ela processou o Otávio Mesquita por assédio, onde ela colocou como estupro mesmo, né, que ela foi estuprada, mas não literalmente, mas pela forma com que o Otávio Mesquita pegou nela, tocou nela, e isso foi em 2010, então a discussão está sendo, porque só agora ela foi falar isso. E aí muitas outras coisas vieram em questão. Ela foi falar só agora isso porque era o emprego dela e se ela falasse, ela ia ser mandada embora. E aí ela também se colocou assim, eu sou uma mulher preta, uma mulher onde eu dependia desse emprego, mas eu tive que me calar dentro da minha revolta para eu não perder o emprego, para não tirar a imagem do programa, para não acontecer nada disso. Hoje eu não trabalho mais no lugar, então hoje eu tenho o direito de colocar isso para fora e mostrar a minha indignação do que aconteceu comigo. Hoje eu só quero que uma providência seja tomada, mas para que me seja devolvido o respeito que eu perdi, né? Então, assim, agora vocês imaginam isso acontecendo em outras empresas, né? Onde o assédio moral também comum, acontece. né? Infelizmente é comum. É super comum, sabe? As pessoas fazem brincadeiras com as outras. O caso do adolescente, um adolescente que ficou rindo do professor, a mãe teve a coragem de ir na internet e falar que era só porque a imagem do professor era uma imagem suspeita. Ele é deficiente físico. E o filho dela, adolescente, estava rindo dele, enquanto ele estava em sala de aula, dando aula. A escola teve que afastar o professor, porque o professor está psicologicamente afetado com isso daí. E aí? O que se faz numa hora dessa? Essa foi a melhor providência que a escola pôde tomar, afastar o professor e chamar esses pais, ter uma conversa com eles, colocar um programa dentro da escola de conscientização desses alunos, sabe? Fazer alguma coisa. A gente não pode deixar isso passar, porque isso tá começando, isso começa dentro da escola, com um adolescente desrespeitando um professor deficiente. E aí isso daí sai, e aí é esse mesmo aluno que vai chegar lá fora e, por exemplo, ser um chefe que vai explorar os funcionários. Exatamente. Sabe, que vai vir com assédio moral, que vai vir com brincadeiras, sabe, que vão machucar, que vão afetar o psicológico de alguém. Então, são coisas que eu fico pensando que ficam muito maleáveis, ficam muito soltas, sabe? Então, não, é assim mesmo, e não é assim mesmo. Então, André, em cima disso aí que você falou sobre a NR1, agora será que vão deixar quem tem que auditar lá fazer o serviço deles? Eu já não... Será que vai ter carteirada, né? Não, toma o valor aqui e deixa passar. Isso aqui a gente veio conversando, Mário, no carro. Igual o André falou, isso aí existe faz tempo. Agora que estão colocando essa norma, né? Mas será se a empresa vai seguir? Os caras não vão ser corruptos de aceitar um valor para fazer vista grossa? É isso aí que fica a questão, né? E gente ficando doente... O que acontece? O cara fica doente na empresa. Aí já vai afetar a família dele, com o filho dele, com a esposa.
Então, assim, a gente estamos lidando com seres humanos, não é com bicho, né? É o que aconteceu com esse professor e muitos outros professores. Assim, falo em nome dos professores porque eu sou uma professora. Graças a Deus eu nunca passei por bullying ou qualquer coisa desse tipo, mas eu me solidarizo com eles porque é muito difícil hoje ser professor nesse país. É muito difícil. Não existe respeito. São poucos os professores. Hoje, faculdade de pedagogia não é mais aquela sala cheia como era antes. Não é atrativo, né? Não é mais atrativo. Primeiro que quando você fala, eu quero fazer pedagogia, você já sofre discriminação pelo fato de você querer fazer pedagogia. Sabe por quê? Porque é uma profissão que não é valorizada. Mas é a única profissão que forma pessoas, né? E quando a gente está ali trabalhando, a gente sofre bullying com uma professora que foi agredida por um aluno de 13 anos. Ela foi agredida, e não foi só pelo aluno. No final da aula, foi o aluno, a mãe, o padrasto e a irmã dele na casa dela bater nela. E nenhuma guarida. Nada. Agora, por quê? Porque ele não tirou nota 10 na prova. Porque ela não deu 10 para ele. Então, assim, até onde essas agressões vão? Até onde, sabe, vai isso? Dentro do seu trabalho, você ser desvalorizado, você ser desrespeitado, você não ter vontade de trabalhar, você levantar com crise de ansiedade, chorando, não querendo ir trabalhar, porque aquele emprego está fazendo mal para você. Eu tenho um caso super pessoal, por exemplo, né, na minha família. A minha irmã está passando por uma situação dessa. Onde ontem mesmo, ela teve uma crise de ansiedade tão grande que a pressão dela foi lá em cima. Tudo por conta do trabalho, da pressão que ela está sofrendo dentro do trabalho. É o excesso de trabalho, né? E a carga horária também, que é muito. Então, eu acho que as empresas hoje, elas não estão se importando mais com aquela coisa. É que nem eu ouvi uma advogada falando... Ela é uma advogada que eu sigo, eu gosto muito dela, a doutora Shimano. A doutora Shimano falou assim... Gente, eu acho que as empresas hoje em dia, elas estão ganhando tão bem que elas estão loucas para pagar a indenização, para serem processadas, porque elas fazem tudo o que não se deve fazer, que a lei trabalhista deixa bem claro que não se pode fazer, mas elas fazem. E hoje está pior, né? A sobrecarga em cima do funcionário, essa coisa de meta, tem que alcançar meta, vai ultrapassar o horário sim, não vai ganhar por isso, você tem que vestir a camisa da empresa, você tem que ser um bom colaborador, não, você não tem que ter final de semana, você tem que vir trabalhar sim. É casamento da minha irmã, é sua irmã que tá casando, não é você vai vir trabalhar sim, sabe? Hoje em dia tá assim, as empresas elas não estão mais se importando com isso. Então, Wagner, assim, como que você acha que pelo que você passou lá, como que você acha que deveria ser, né, o cenário legal, assim, de uma empresa, assim? O que a Andrea falou, parecia que ela trabalhava comigo lá. Esses exemplos que você trouxe, essa norma NR1, né, que é uma norma regulamentadora para fiscalizar os gestores, né, os supervisores, gestão em geral, né, que gostam. Ainda tem muito ainda. Embora eu trabalhei numa empresa só, né? Quer dizer, trabalhei em duas. Mesmo onde eu estava, mudando de cultura, ainda tem esse tipo de gestores que gostam são narcisistas, faz bastante ironia nas reuniões, persegue aquela pessoa que não gostou da pessoa, simplesmente não gostou. O cara é bom de serviço, mas fica ali perseguindo, por causa do cargo ser superior, né? E esses exemplos que a Andrea trouxe, é o que acontecia diariamente lá. Antes dessa norma NR1, algumas empresas têm um setor de compliance. E lá onde eu trabalhei por 23 anos, esses últimos 2 anos, criou esse departamento lá. O compliance é justamente para fiscalizar tudo que está fora da ética, por exemplo, colocar assim, né? Por exemplo, a gente está trabalhando aqui e tem uma perseguição, alguma coisa te fazendo mal psicologicamente. Então, o setor de compliance, você pode ligar anonimamente lá, né? Ou você pode se identificar também e você relatar o caso que está acontecendo. Não um caso isolado, mas está acontecendo com uma perseguição do seu gestor, né? E o que acontece? Eu vou dizer onde eu estava, né? Não sei se todas são assim.
chegava uma reclamação, uma coisa que aconteceu realmente, né? E fizeram as reuniões e tal, falou, ó, aconteceu esse fulano aqui, fez esse abuso, aí chama o gerente do setor. O gerente do setor vai, tá, aconteceu isso. E muitas das vezes acontece a famosa carteirada. O que é carteirada? Não, esse supervisor é meu, não vou mexer nele não. Deixa passar. Porque o compliance é um setor dentro da empresa que a própria empresa, né, monta, né, isso. Monta, não tem um outro órgão para fiscalizar o compliance. Se aquela pessoa, aquele gestor deveria ser punido, ou advertência, ou gancho, ou ser desligado da empresa, e um gestor de um cargo superior ir lá não vou punir ele não. Acontecia muito isso. Então, a questão é o seguinte, sobre a norma regulamentadora. Teria que ter uma ação prática, real, clara, dentro da empresa. Os gestores estiverem fazendo assédio moral, qualquer outro tipo de assédio, pegou o fato certo, o que vai acontecer com ele? Não só os colaboradores, todos os colaboradores deveriam saber, ó, se ele fez isso, qual que vai ser a punição? Vai acontecer mesmo? Quem é que vai estar julgando isso, né? Que essa norma vai ser agora, vai entrar agora em vigor agora em maio, né? Em maio. Entrou em maio. Então, tomara, né? Ainda não está em vigor, tomara que seja uma coisa bem clara, vai né? Entrar em maio mesmo. E dentro da norma, não só a punição, mas esses maus gestores, né? Que não tem a capacitação correta, né? Não tem... E promover treinamentos para eles, né? Principalmente sobre ética, né? Como tratar a pessoa, ter um relacionamento interpessoal bom, né? Esse negócio de ficar perseguindo o cara para ter resultado, isso é totalmente obsoleto, isso, né? Hoje a gente resolve desumano, muito. Né? Desumano. Hoje, porque cada um tem uma personalidade, né? Então, eu acredito muito na educação e no diálogo, né? Para resolver qualquer tipo de conflito. Até mesmo as metas, né? Que deixam as pessoas estressadas dentro da empresa e tal. Então, eu também estou super ansioso para ver como vai funcionar na prática dentro das empresas, né? Até mesmo na escola também, né? Perfeito, eu gostei da sua explicação aí. Mauro, não sei se você chegou a trabalhar em empresa. O que você achou que a gente comentou aqui? Qual a sua opinião? Eu queria saber a sua opinião aí. Eu acredito que, como bem colocado aqui pelo Wagner, por mais que a empresa tenha um setor lá de compliance, quem comanda esse compliance, né? Exato. Então sempre tem um cara, né, acima, ou até mesmo o próprio dono, ele comanda o compliance. E o compliance ele atua com base também nas normas internas e nas leis e regulamentações. Como não tinha nenhuma lei e regulamentação voltada especificamente para isso, não funcionava muito bem. Então a minha expectativa é muito boa a partir do momento em que a gente tem uma lei que é soberana, que vai regular tudo isso e que a gente vai ter auditorias externas indo para dentro da empresa. Então a tendência é que esse setor de compliance ele passe a ter que atender auditorias externas e por conta disso essas carteiradas podem acabar perdendo força, né? Não vou dizer que vai eliminar, porque dependendo da carteirada o cara vai mesmo, ele vai ficar acima até da lei, né? Mas, como a gente vai ter ali órgãos fiscalizadores que são independentes da empresa, a empresa também pode pagar o preço por isso. E se ela pagar o preço por isso, dentro da empresa, pode ser que esse gestor que está dando carteirada, ele seja desligado. Então, é necessário ter esses gatilhos externos, né, para que a gente comece a achar ali uma luz no final do túnel. Acho que isso é um ponto muito importante. André, e você? Você acha que essa lei vai conseguir mesmo dar uma amenizada aí? Porque tá tendo muitos casos, né? 472 mil pessoas, a gente comentou aqui nos bastidores, que estão sendo afastadas das empresas por causa de depressão e ansiedade.
Você acha que essa lei aí vai dar uma amenizada? Qual a sua opinião sobre esse assunto aí? Bom, eu concordo com os meninos, né, sobre essa questão, da questão da fiscalização e tal. Vamos aguardar, esperamos que realmente essa norma reguladora, ela venha para ela fazer uma diferença mesmo e amenizar esses casos, porque está assustador mesmo a quantidade de pessoas que estão sendo afastadas do trabalho, com depressão, ansiedade. Os próprios psicólogos falam que é inacreditável o número de pacientes. Nunca se aumentou tanto, né, o número de pacientes vindos por conta do trabalho. Já não é nem mais uma questão totalmente pessoal, né? É por questão do trabalho, sobrecarga, assédios, enfim, e que isso dificulta muito para eles, né? Levar a vida normalmente, então acabam tendo que realmente recorrer à terapia, né? Mas eu tô com muita esperança também. Eu espero que realmente essa norma venha, mas que ela venha para realmente contribuir, que tenha eficácia, que tenha realmente uma fiscalização que seja severa, que não, sabe, que seja rigorosa, que seja imparcial, que não se deixe levar pela conversa de qualquer gestor, né, que não se compre, né, e não se venda, que seja uma gestão que realmente esteja preocupada em manter a saúde mental dos funcionários. Tem algumas empresas que, na verdade, já vêm trabalhando com essa questão da saúde mental dos funcionários, né? Por exemplo, tem uma empresa, não vou citar o nome da empresa, mas tem uma empresa que eu conheço, assim, de ouvir pelo que as pessoas trabalham nela, que as pessoas adoram trabalhar nessa empresa. É muito difícil a gente ouvir falar isso, que a pessoa gosta de trabalhar. Mas por que gosta? Porque a primeira coisa que ela pensa no bem-estar do funcionário quando o funcionário já chega no trabalho. Então, ela fala mesmo, ela já falou para mim, quando eu chego lá, todo dia é uma coisa diferente. Um dia é ginástica, um dia é até aula de música. Isso é antes da gente começar a trabalhar. A gente chega, põe o uniforme e vai para a sala. Aí eles falam na hora pra gente o que vai ser. Teve uma ginástica, teve aeróbica, teve não sei o que, teve até uma hora de relaxamento, a gente chegou até a dormir. Sabe, dar uma cochiladinha ali. Uhum. O que eles perceberam com isso? Que a produção dobrou com isso. Com os funcionários contentes. Na hora da refeição dos funcionários, é um banquete total. Eles escolhem o que eles querem comer, porque é servido um banquete. Tem a hora do café deles, então assim, eles têm um intervalinho também, depois do jantar, porque no caso ela trabalha à noite, né? Depois do jantar tem um outro intervalinho, tem palestras. Ela falou que tem palestras que não são só para os gestores, não, para os próprios funcionários, de automotivação, de vários tipos, né? E ela falou que é muito bom, que ela se sente bem de trabalhar lá, que para ela não é ruim ter que, poxa, tá dando meu horário de trabalhar, levantar, ir lá, tomar o banho dela e trabalhar. Porque ela falou que o ambiente não é um ambiente pesado, parece que todas as pessoas falam a mesma língua, tem, sabe, assim, tem o pessoal que fica lá observando, que fica lá coordenando o trabalho deles, mas é todo mundo muito acessível, precisa falar com o chefe tá ali, o chefe vai e recebe o funcionário, escuta o que o funcionário tem para falar, acolhe a reclamação do funcionário, tenta tomar uma providência. Então, tem empresas que já tentam fazer isso. Só que tem outras, e infelizmente foram essas outras que se multiplicaram, que elas estão acabando com a saúde mental do funcionário. E hoje em dia, essa coisa de saúde mental é extremamente importante, porque antes não se dava valor nisso, até se pensava que eram problemas psicológicos, nem psicológico, era problema psiquiátrico mesmo, já até chamava a pessoa de lunática ou esquizofrênica, né? Principalmente se ela estivesse tendo uma crise de ansiedade, essa aí é esquizofrênica, coitada, como é que ela tá, né? Já queria levar para um hospital, e na verdade ela só estava tendo uma crise de ansiedade, alguma coisa que não estava caindo bem ali, né? E eu não sei o que aconteceu, que de uns tempos para cá, as empresas perderam a linha. Parece que antes elas se resguardavam um pouquinho mais, tinham um pouquinho mais de medo, né? Até do próprio funcionário, pedir a conta, do funcionário ir embora. Hoje não. Hoje, qual que é a regra delas? Não tá feliz? Pede a conta. Só que elas sabem que o funcionário não vai pedir a conta. Por quê? Porque ele precisa do trabalho.
E aí o que faz? Pressão, 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 em cima de pressão. E começa a vir com bullying porque o funcionário pediu a conta. Só que em cima disso aí que você falou, só que assim, na verdade, a gente tava vendo conversando, né? O pessoal não tá aguentando, mano. Os caras Não estão pedindo, não as tá contas. aguentando. Tem gente que tá deixando os direitos de lado. Muita E pressão, falando, Mário. eu tenho que ir embora, senão eu vou morrer. Senão eu não vou aguentar ficar dentro dessa empresa mais. E o que é pior? Isso traumatiza. Porque aí a pessoa fica com medo de o próximo emprego ser do mesmo jeito. Ser da mesma forma. Por outro lado, é por isso que também está crescendo tanta gente, o número de pequenos empresários, de microempreendedores está crescendo tanto também. O pessoal tá empreendendo, né? Tá preferindo empreender do que... Tanto é que a gente ouve a mesma coisa deles. Chega de trabalhar para os outros. Porque eles estão acabando com a vida deles. Saiu até um jornal sério, o SPTV regional, esse da meio-dia e esse das 7 da noite. Esse dá para assistir, que é bem daqui da região. Teve um tópico sobre empreendedores, exatamente esse tema. As pessoas estão se desligando das empresas, né, do CLT, para empreender. Para passar no SPTV de São Paulo, né, um tema desse, que o Gunier, né, que é o apresentador, acho que ele ficou uns 15 minutos falando. É por causa disso. Você vê que é uma cadeia, né? Sim. O pessoal até não o governo já não tá falou mais sobre atrativo isso. trabalhar, porque além da pressão, aí tem as questões de Eu tô salário. falando em governo, pra mim, os caras tinham que dar mais brecha, Mário. Exemplo, o cara quer pedir a conta. Ô, dá uma brecha pro cara. O cara pede a conta, não tem direito praticamente a nada, mano. Ô, vamos ajudar o pessoal, ajudar a gente, né? O cara, um exemplo, 2 anos lá, não faltou, trabalhou certinho. Aí o cara vai levar isso aí nas costas. Ah, quiser pede as contas. Eu acho que não é assim, mano. Eu mesmo. Eu não quero ser gerente numa empresa. Se eu for ser gerente numa empresa, eu quero ser gerente da minha empresa. Vou ficar louco pelos outros? Não vou, mano. Exatamente. Não compensa. O cara tá dormindo lá, entrega. O cara ligando, tem tempo de ficar com a família. Mas isso é um ponto importante também, porque eu acho que a movimentação tem que ser realmente regulatória, né? Tem que ter alguma coisa, por isso que há esperança, né? Nesse movimento. Porque mais vale a pessoa pedir o desligamento e perder os direitos do que ela continuar e acabar com a saúde. Com certeza. Porque a partir do momento que você começa a levar isso pra casa, Caramba. e aí afeta a família, Mulher, afeta filho, e aí começa a complicar, né? Fica É mais aquele velho ditado, né? Que as pessoas sempre comentam, né? Dentro da empresa, você é só mais um. Você é substituível por verdade. mais Com qualidade certeza, que você com tem. certeza. Os caras conseguem te substituir. Você pode ser o melhor. Vai ter substituição. Não para. Agora, na sua casa, cara, É você. Não tem. se você acabar com Mas a e sua o seu saúde, não É. tem outro que vai suprir. Então, às vezes, poxa, hoje a gente não tem uma regulamentação firme para poder delimitar essas questões, porque também tem o lado da empresa, a gente Não, tem que certeza. pensar, porque a empresa tem também as suas dificuldades, a gente tem Seus funcionários gastos, né? ruins também, né, que a gente tem que, então tem os dois lados, então esse é o desafio da regulamentação, porque também não adianta ficar totalmente do lado assim, olha, vamos limitar ao máximo e pensar só no trabalhador, não, porque a empresa também ela sustenta, né? Ela gira a economia. Então é um grande desafio, né? Mas o que eu queria dizer é que assim, hoje a gente não tem uma regulamentação que dê força para isso. Se a pessoa não tá bem, gente, é melhor às vezes sair do que acabar com a saúde mental, porque a cabeça é o que manda em tudo. É verdade. Exato. É onde a gente começa a ter os problemas, é a partir dali que desenvolve outras doenças, né? Então é a nascente de tudo. Porque da mente vai pro físico, né? Vai pro físico. Vai tem pro jeito. físico. Então, às vezes é melhor a pessoa falar, cara, vou ter outra oportunidade. Ainda tenho saúde, né? Eu vou conseguir outro emprego. Não preciso me prender a isso. Posso empreender, né? Que é o que todo mundo tá falando, né? Poxa, empreender é o que, né, muita gente faz. Existe a possibilidade de empreender Existe. e ter sucesso. Então, assim, arrisque, mas não fique
né, sofrendo, não fique, né? Eu acho que a pessoa tem que ter coragem ali pra conseguir tomar essa decisão, mas eu acho que é o melhor caminho. Lógico, tenta negociar hoje. A gente tem possibilidades de negociação, né? Então, por exemplo, antigamente a gente tinha ali, ou o cara pedia as contas, ou ele era mandado embora e recebia lá os 40%, né? Uhum. E aí tinha direito a acesso ao seguro-desemprego e tudo mais. Então o cara pode abrir mão dos 40%. Hoje ele pode, por exemplo, fazer um acordo e a empresa pagar 20%, né? Então tem mecanismos, né? A gente pode dizer que evoluiu um pouco a questão trabalhista para poder Aí, a pessoa... O funcionário tem que ceder e a empresa também, né? Também, Aí tem que é ter o um meio consenso, termo, né? Tem que ter um é consenso. disso que a gente tá falando. Acho que é esse tipo de evolução, né? Exatamente. Com Ô, Wagner, certeza. E por último, Ah, não pode. recomendado. Quer dizer, cada um é a rescisão indireta, né? Às vezes o cara tá querendo sair de qualquer jeito mesmo, não Aí tem que ter aguenta as mais. provas, né? Vídeo, né? Isso pra mover uma ação, né? Pra executá-la. Aí seria bom ter as evidências, né? Que é o fotos, vídeos, gravações em reuniões, né? Até mesmo me veio um exemplo que aconteceu um mês antes de eu sair da empresa. É um caso de assédio bem... Lá é uma empresa automobilística onde eu trabalhava. E no setor de semi-eixo é o eixo... É um semi-eixo de mais ou menos 30 quilos para caminhão, né? E era montado manual, né? E tinha um colaborador que estava tendo problema de coluna. Então ele estava pegando os semi-eixos mais leves, né? Que era de 15 quilos, 17 quilos, né? E esse supervisor, o assediador, né? No caso, ele falou assim, não, por que fulano não tá pegando o eixo? Eu falei assim, ó, ele não tá pegando o eixo porque ele acabou de vir do ortopedista, ele tá com uma ressalva para não pegar tantos quilos. O relatório tá na sua mesa. Não, mas eu quero que ele pega. Eu falei assim, não vai pegar. Nossa. Foi aí que começou meu atrito dentro da empresa lá. Caramba, foi aí. Foi desse jeito. E quando eu falei sobre compliance, aí Pior. o sujeito, né, o chefe, ele foi pra trás, né? E eu consegui peitar um cara que é acima de mim. O cargo dele era bem acima do meu, mas por eu ter falado dessa questão, se você colocar o rapaz pra trabalhar, eu vou subir no compliance, ameacei. Ele voltou pra trás e o rapaz não trabalhou. Aí foi assim que começou a perseguição, Caramba. se agravar mais a perseguição em cima de mim. Então, é uma coisa comum. Agindo certo. Então, parece uma historinha, né? Que eu tô inventando nada. E eu tô dando um exemplo. Eu lembro Imagina o que acontece por aí, pra gente. mim. Imagina o que acontece. E aí eu, resumindo, né, eu fui embora da empresa. Hoje esse rapaz também foi desligado da empresa também. Porque ele começou... Quando eu saí, eu fui falando com várias pessoas lá. Falou, ó, nas reuniões, vocês tiram foto... Não, tira foto não. Vocês gravam, né? As coisas que tá tendo desvio aqui dentro do setor, tira foto. Ó, eu saí, mas eu tô com bastante informação. Vocês podem ir no sindicato, vocês podem encher o compliance. É a única ferramenta apalpável que vocês têm, que vai servir. E começaram a fazer, e começou a ter um efeito, né? Certo. E eles começaram a mapear essas pessoas que estavam fazendo o que eu tava fazendo, tava dando certo, e mandar embora. Aí eu volto de novo com a pergunta: quando a NRU entrar lá, eu queria ver como vai ficar dessa empresa que eu trabalhava. Eu vou uma questão. Eu lembro que você comentou comigo que lá eles estavam fazendo bastante palestras, né? Sim. Aí uma pergunta agora. Os gestores, eles participavam? E se participaram, não adianta participar e não se permitir o que aprendeu, né? Exato. Não adianta, mano. Exato. Então assim, a empresa estava fazendo a parte dela. Mas os gestores têm que participar e querer praticar o que aprendeu. Senão não adianta nada. Então, nisso, eu vou aproveitar a deixa do Ronaldo e já vou jogar uma pergunta para você em cima disso. Como é que você acha que os gestores podem ajudar a promover um ambiente mais saudável? Boa.
Boa pergunta. Os gestores, no caso, como você acha que eles conseguiriam, dentro do que eles promovem lá dentro, como que eles conseguiriam Pelo que promover? você passou, pelo que você diante da experiência que você passou. A empresa, ela contratou a empresa Dupont daqui. Inclusive tem até um prédio gigantesco aqui em Alphaville, que é uma empresa que promove treinamentos, né? Foi um contrato que a empresa fez por 5 anos mudar a cultura da empresa, principalmente a parte comportamental. Punição, advertência, ficar atrás daquele e tal, não sei o quê, para diminuir. Uma das coisas também é o absenteísmo, né? Por causa de muita gente afastado, muita gente tomando advertência. E a Dupont fez esse trabalho, né? Colocou todas as ferramentas, né? Sobre produtividade, tratamento das pessoas, na ética em geral, né? Então as palestras começavam primeiro com os diretores, depois com os gerentes, depois supervisores e coordenadores e supervisores e líderes. E depois pro pessoal da operação, né? Os colaboradores mais comuns, né? Então foi ofertado isso dentro da empresa, né? A mudança de cultura. Uns aderiram e o outro lado não. Nossa. E dos gestores colocando, né? Porque os supervisores, tá bom, tá ali perto da operação, mas os gerentes, coordenadores, eles acobertam isso, sabe? A perseguição, tem muito disso, né? Felizmente. A empresa pagou, né, né, a Dupont para passar a mudança de cultura do jeito que tem que ser, mais ou menos do exemplo que você citou, sabe? O colaborador não tá bem, deixa ele um pouco afastado, deixa ele um pouco, né, segregado ali, respirando, entender o que tá acontecendo com ele, sabe? Uma coisa bem humana mesmo. Teve isso lá. Só que, então, dá para mudar. Basta os gestores quererem e não ter colocar assim, um diretor acima que, esse aqui ainda gosta de perseguir e acobertar o cara. Eu vou agora uma pergunta, até direcionada pro Mário. Mário, agora assim, o que acontece? Igual o Wagner falou, teve uns que aderiram, participavam do treinamento, uns aderiram, outros não. Então assim, pra mim ser uma empresa séria, quem tá acima deles tinha que punir, mano. A gente toma um treinamento, você não quer? Então, manda embora, não sei o que faz, deixa na geladeira. Agora, Mário, por que você acha, né, que acontece isso? Por que as empresas não agem, né, de forma dura, né? Porque perde muito, né? Perde muito. O absenteísmo fica gigantesco, porque o cara começa a mandar atestado, falta, né? Até mesmo se entra na terapia, pode ter um afastamento dependendo da gravidade. Então, esse assédio moral, ele não tem benefício nenhum, né? Então, aí fica a rotatividade de funcionários saindo da empresa. Eu acredito, eu não sei como funciona a contabilidade de uma empresa. Eu acho que deve perder. Então, mas no caso, eu tô falando a parte dos diretores lá. Que os gestores, né? Teve o treinamento e não aderiu para aprender a como tratar os funcionários, entendeu? Então, acho que a empresa tinha que ser dura e falar, você não quer aprender, nós estamos gastando dinheiro com isso. Exato, é caríssimo. E você não quer aprender? Por que será, Mário, que você acha que acontece Eu isso? acho que vai depender muito da empresa, né? Porque existem mecanismos que você pode adotar dentro da empresa que vão obrigar a pessoa a fazer esse treinamento. Então, assim, existem empresas que definem treinamentos obrigatórios e não obrigatórios. Aqueles que são obrigatórios, o cara tem que fazer, ponto e acabou. Exatamente. E a empresa pode exigir isso. Né? Então, assim, ela pode, de repente, falar assim, olha, não, tipo, se o cara se negar a fazer, talvez não dê pra lá desligar o cara por conta disso. Mas, por exemplo, quando vai se avaliar o desempenho daquela pessoa, geralmente a empresa vai olhar para os indicadores, né? Quanto que ela conseguiu produzir. Perfeito. Mas também vai olhar o quanto que aquela pessoa está se dedicando a evoluir mais, a ter, aprender mais coisas, a buscar certificações. E nesse contexto ela pode olhar, peraí, tem 10 cursos obrigatórios aqui e o cara só fez um.
Então, para aquele ponto em específico, ele vai ter uma nota baixa. E numa eventual aí necessidade de corte, isso vai ser olhado. Então, se o cara não quer... tinha 10 que era treinamento obrigatório. Preciso fazer um corte. Esse cara não tá interessado em crescer, evoluir. Então, vou desligar ele. Por mais que ele tenha ali, às vezes, indicador bom, ou às vezes não tem indicador bom. E aquilo é a gota d'água. Então, acho que é possível, né? Você meio que obrigar a pessoa. E dependendo do curso, não é nem a empresa que obriga. É uma lei. Uhum. Então, aí que a gente entra na questão do compliance. E aí a gente estava falando da lei que vai entrar em vigor a partir de maio, né? Se você ter ali, dentro da lei, alguma coisa que demande daquela empresa um preparo dos seus funcionários, aí nesse ponto, ela vai ser obrigada a fazer o treinamento. Sim. E aí, se o cara se negar, ela vai estar amparada na lei. Pô, Com certeza. eu tenho uma lei que está me dizendo que eu tenho que treinar o meu funcionário sobre essa ótica. E o cara não quer, acho que cabe até uma justa causa. Então, mais um ponto positivo, né, para a lei. Eu acho que isso tende a ser muito, muito importante. E eu queria aproveitar que ele comentou a questão ali da rescisão indireta, né? Que você comentou, acho que foi esse o termo que você falou. Isso é um ponto muito importante, porque na fala anterior eu comentei, às vezes a pessoa está com um problema de saúde mental e tal, e às vezes fica postergando e aquilo pode piorar a cabeça da pessoa. Mas dependendo do que ela estiver passando na empresa, ela pode sim requerer uma rescisão indireta que dá a ela o direito a receber FGTS, a fundo de garantia, mesmo a empresa não querendo desligar. Por exemplo, atraso de salário, né, frequente de salário, não depósito do FGTS, que a empresa... São obrigações que a empresa tem com relação àquele funcionário, assédio moral, né, questões relacionadas a não cumprimento de contrato de trabalho. Então, tem muitos pontos que se o funcionário, né, tiver as evidências ali de que aquilo não está sendo cumprido, ele pode requerer a rescisão indireta. E aí ele recebe todos os benefícios. Mano, agora um contraponto aí. E se a empresa tá fazendo tudo certinho, mano? Aí fica mais difícil. Tem essa pressão aí. Ele pode perder a causa e pagar as custas, né? Então tem que ter evidência clara. Tem que ter, né? Tem que ter. E antigamente o pessoal falou, não vou processar a empresa, não. Eu prefiro ficar com um problema mental, conviver com o assédio lá. Porque senão eu vou me queimar na praça. Tinha muito isso. Aí, qual que pesa mais? A sua parte cognitiva sendo afetada, acabando? Ou você ser queimado na praça, assim, né, nas empresas? Vai tentar arranjar uma entrevista e não consegue. Eu acredito que isso não acontece mais. Eu não tenho dúvida. Se eu estiver sendo... a minha parte psicológica está muito afetada, eu ficar lá, não vou processar a empresa, do que eu ser queimado na praça. Qual que é mais importante para mim? A minha parte cognitiva. Então, tá fazendo práticas que tá me afetando, eu vou entrar com rescisão indireta. Eu não tenho dúvida sobre isso. Tá certo? Agora, André... Mário, desculpa. Não, acho que é esse mesmo. Acho que é o ponto... você tendo as evidências de tudo, acho que a pessoa tem que entrar mesmo. E dependendo do que for, né? Que hoje a gente fala de sujar na praça e tal. Obviamente que as empresas olham ali antes de contratar ali se a pessoa tem ali algum processo trabalhista. Mas cabe à empresa também olhar o motivo, né? Então, eu acho que ela vai olhar assim pro histórico. Ela vai falar assim, cara, esse cara aqui tem 20 processos trabalhistas. Toda empresa que ele entra, ele processa. Opa, peraí. Exato. Esse cara é estranho. Né? O erro tá nele, né? Eu não contrato. As pessoas, olha. Agora, assim, aconteceu ali um processo. O cara passou por várias empresas. Você pode olhar o detalhe do processo. Putz, o cara conseguiu ali ganhar ali uma rescisão indireta. Cara, não tem dúvida que aquele cara ali estava pautado na verdade. Sim. Então ele não vai... Eu acredito que não vai ter essa mancha, né? O que não dá
pessoa, né, cair na ladainha lá do sindicato, de falar assim, putz, você vai conseguir isso, e aí o cara vai, todo lugar que ele vai, ele processa, aí ele vai se queimar mesmo, né? Aí não dá nem pra Porque ficar do lado aí do também cara. é aquela coisa, né? Vai, a empresa, ele é demitido, a empresa paga todos os direitos, tudo certinho, ele vai ainda processa. Isso eu acho sacanagem. Má Isso eu fé, acho. né? E tem muita gente, muita tem farra. muito disso. E Tem. faz. Então, eu acho que, assim, que nem o Ronaldo tinha comentado no começo, assim, poxa, tinha que ver uma forma para quem pede, né, pede demissão. Eu também sou a favor, eu acho que tinha que ser revisto isso daí. Eu acho que tinha que ter algumas norminhas, tá? Por exemplo, tá, ele pediu demissão, vamos analisar por que ele tá pedindo demissão. Tá? Que tipo de funcionário que ele era dentro dessa Isso, o empresa? histórico do cara. Ele dava trabalho? Ele era um funcionário que fica entregando muito atestado? Como é que é? Como é que era a postura dele dentro da empresa? Como é que era a postura dele aos colegas, com seu supervisor? Se não tivesse nada de errado, eu acho que pelo menos metade dos direitos de uma pessoa que é mandada embora, ele mereceria ter. Se ele, por exemplo, porque a gente não sabe a causa exata que ele está sendo pedido. Muitas vezes a pessoa não quer falar por que ela quer ser mandada embora. Às vezes é porque ele quer ir embora da cidade, ou porque está com um problema familiar, que ele não tem condições de se manter na empresa por enquanto. Mas se o histórico dele for um histórico positivo, eu acho que deveria ter uma norma que ele pudesse estar recebendo pelo menos metade de todos os direitos. Por exemplo, a pessoa que ela é mandada embora e tem anos de empresa e sempre foi um funcionário legal. Ele não vai ter direito a 13º, tudo não vai ter direito. Então, que ele tivesse metade. É claro, diferente daquele que está pedindo para ser mandado embora, mas que foi aquele funcionário problema. Aí Falta não. do atestado direto. Então eu acho que tem algumas coisas que tem que ser revistas também, né? Perfeito. Gente, estamos quase finalizando aqui. Espero que vocês estejam gostando aí do assunto. Aí eu gostaria de cada um deixar suas considerações finais aí. O que vocês acharam? Mário, se puder dar uma palhinha, gostou do que a gente falou? Cara, passou O que você muito rápido, né? Passa muito Passou. rápido. O tema é tão bom, né? A gente Acho que tem ficou tantas muito no coisas trabalho. ainda para ser explorado. Eu gostaria de agradecer mais uma vez aí o convite, me colocar à disposição de vocês aí quando quiserem me chamar novamente. E eu acho que o recado final aqui é mais no sentido de não se prender à questão financeira do emprego, né? Porque a saúde mental, ela tá acima disso, né? Tá. A gente encontra soluções. Se a gente não estiver bem no ambiente, é melhor a gente sair. Às vezes a empresa é grande, a pessoa pode pedir uma transferência, né? E às vezes as pessoas têm medo até disso. Trabalha numa empresa grande, ela não precisa se desligar, muda, É verdade. né? Verdade. Ela pode pedir a transferência, só que aí a pessoa tem medo, sabe, do novo. Putz, eu sei fazer tão bem isso daqui, será que lá eu vou conseguir? Não, cara, encara. Encara, porque vai ser bom pra sua cabeça e você vai aprender mais uma coisa. Então, eu acho que esse é o recado da minha parte aqui. Mário, obrigado pela participação. Legal. Vai, queria que você desse uma palavrinha aí que você achou. Obrigado aí pelos esclarecimentos, pelas experiências que você passou. E creio que vai estar ajudando muita gente aí. E eu mesmo também acredito que o Mário e a André também. Uhum. Palavra com você aí. Eu também agradeço, primeiramente, a primeira vez que eu participo de um podcast super sério, Vai ter mais super aí. leve, gostei bastante aqui também, né? Vendo cada um de vocês falarem, né? A característica de cada um, é muito gostoso isso daí. E eu vou até pegar um pouco do gancho que o Mário falou, que fazer a mudança dentro da empresa tem essa possibilidade também. Uhum. Eu tentei, não consegui, porque não deixaram, até isso não deixaram, né? E como a gente falou coisas do parte cognitiva, né, do nosso cérebro, porque o comando o comando é o nosso cérebro, né? Uma hora que ele começar a ter defeito, significa que é o começo do fim. Porque uma vez o nosso cérebro parar, acabou, né? É o final da vida praticamente. Então,
a nossa parte cognitiva, eu acho que acho que não dá pra falar se que é o melhor bem comum, né? O mais valioso. Como foi dito aqui, né? Dinheiro nenhum. Então, vale a pena a gente cuidar muito bem da nossa parte, né, cognitiva, porque é aqui que vem todo o comando de tudo, né? É verdade. Agora, pra fechar aí com chave de ouro, André, deixa a sua palavra aí pra nós aí. O que você achou? Bom, só que os meninos falaram, eu só vou complementar só. Eu acredito que sim, que a gente precisa dar mais valor para nossa saúde mental. Sem ela não somos nada, nem para trabalhar, nem para a gente seguir uma vida mais saudável com a família, com a gente mesmo também, né? Porque assim, a gente fala muito na questão de, por exemplo, eu preciso estar bem para minha família, eu preciso estar bem para o meu próximo trabalho, para o que eu vou fazer, mas e o estar bem para mim? Será que a gente nunca pensa nisso, né? A gente sempre coloca alguém na nossa frente. Só que a gente tem que lembrar que nós temos que estar na frente para a gente poder trazer os outros, né? Então, nisso, eu preciso estar bem. Então, estar bem para você, sabe? Você olhar para você com carinho, com amor. Não, eu preciso do meu tempo. É como dizia uma pessoa que trabalhou comigo, gostava muito de ouvir as coisas que ela falava, que ela sempre falava assim, Déia, a quinta-feira é minha, depois das 5 horas. Na quinta-feira, minha mãe não me chama, meus irmãos não me chamam, ninguém me chama, porque eles sabem que aquele horário é o meu horário. É o horário onde eu vou fazer o que eu quero, onde eu vou ouvir minha música, onde eu vou, sei lá, ler, eu vou fazer alguma coisa para mim. Então é isso que a gente precisa fazer. A questão da gente cobrar das autoridades, olhar mais para a saúde mental dos colaboradores, isso é super válido. Mas os colaboradores também têm que procurar, no seu momento de descanso, ter também, fazer algo mais saudável para a vida. Não é só ficar em casa, não é as mulheres se acabarem no serviço de casa, tem que fazer almoço, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, sabe? Aproveitar o tempo de forma mais saudável com a família, sair, fazer alguma coisa diferente, ir para um parque, fazer alguma coisa gostosa. Inclusive, para as minhas alunas de cuidador, eu falo isso para elas também, né? Você tem o seu tempo de trabalho, mas quando você tiver com você, é com você. Pede para todo mundo deixar você quietinha e você aproveitar o seu tempo da melhor forma possível. O que você gosta de fazer? Ficar sozinha no quarto? Então fica sozinha no quarto. Conversar com as amigas, mas tire um tempo para você, porque a gente tem que começar a cuidar da nossa saúde mental a partir daí. É a partir desse momento, quando eu trabalho, né, quando eu estudo, mas eu tiro um tempo para mim. Eu não posso ocupar tanto tempo assim da minha vida também com outros afazeres, porque eu não preciso nem estar dentro de uma empresa para estar acabando com a minha saúde mental, né, onde eu me sobrecarrego com essas questões também. Então, o conselho que eu dou é para sempre assim, olhar para você com amor e com carinho, né, em primeiro lugar, e aproveitar cada momento que se tiver para poder descansar, para poder deixar a mente trabalhar lá de uma forma mais tranquila, né? Olhar com carinho para si mesmo, né? Gente, então, estamos finalizando aqui. Sua contribuição, Ronaldo, por favor. Na minha opinião, quem acabou aprendendo mais aqui... Ó, garganta, deixa eu tomar um pouco de ar aqui, pessoal, peraí. Para mim, quem acabou aprendendo aqui... Pô, eu aprendi demais com vocês três, com o Mário, com o Wagner. Nós aprendemos. Com a Andréia. E não tem mais o que falar, mano. Vocês falaram tudo. Um grande aprendizado. Espero que vocês que estão assistindo aí tenham aprendido também. E vai ter mais. E fiquem com Deus, que Deus abençoe. E até a próxima com o Vivamente Podcast. Tchau, gente. Fiquem com Deus e até mais. Obrigado. Obrigada, gente.